A Fundação Joaquim Nabuco, aqui de Recife, convidou Laílson de Holanda Cavalcante para fazer uma história em quadrinhos sobre a vida no Nabuco. Você começa com que história? Eu começo com a que marca fundamentalmente ele, que ele coloca no seu livro Minha Formação, que é o encontro dele com o escravo Nezinho. O Nabuco ainda é criança, está nos degraus do engenho Maçangana, e o Nezinho chega e se ajoelha e pede que ele o compre, porque ele é muito maltratado na família onde ele vive. E aí quando ele começa a questionar, na cena eu coloco ele questionando com a madrinha dele, justamente se o Nezinho não é um menino como ele. Ela diz, que loucura sua, ele é um escravo e você é o filho do conselheiro Nabuco. E aí ele começa a perceber essa diferença que há, né, social, mas para ele é apenas um menino, porque é que é diferente. Então, daí ele começa todo o seu questionamento sobre a relação entre senhores e escravos. Tem muita historinha boa do Nabuco nos seus quadrinhos? Sim, tem várias histórias do Nabucco. Eu procurei fazer um recorte dos vários momentos do Nabucco, como, por exemplo, quando ele ainda é estudante e defende o Negro Tomás, que, na minha opinião, é uma das melhores peças de retórica que eu já vi. Quando, na defesa, ele diz que o dono, o pseudo-dono do Tomás, o tratava como um animal. Eu batia nele como se ele fosse um animal. Então, ele, como um animal, usa o seu direito de animal de atacar e matar o seu algoz. E ele utiliza toda essa retórica. No final, o Negro Tomás é colocado nas galés. Mas, para ele, é uma vitória. A primeira vitória que ele tem é a primeira vez que ele se manifesta como um abolicionista de fato na prática. Ele pensava que tipo de encaminhamento a abolição tinha que ter? Sim, claro, desde os inícios da formulação das propostas da abolição, primeiro, é a universalização da educação. Nós tínhamos que ter meios para conceder educação a todos os brasileiros e principalmente aos ex-escravos. Segundo ponto, a propriedade da terra. Era necessário que o governo fizesse uma reforma agrária e que desse lotes de terra às famílias dos ex-escravos e meios para que eles pudessem produzir. E essas coisas não foram feitas, não houve nenhuma preocupação nem com a educação, nem com a reforma agrária. E os problemas se acumularam e até hoje nós temos que lidar com esses problemas que poderiam ter sido resolvidos há muito mais tempo. O principal pensamento do Nabuco é a respeito da abolição. Tem outros aspectos que a gente pode falar? Tem, claro que tem. O Nabuco é múltiplo, é essencialmente múltiplo, porque ele foi um grande jornalista. Ele, inclusive, viveu do jornalismo, em grande parte da sua vida. Ele é o escritor brasileiro, talvez, que tem um texto produzido no século XIX, que pode ser lido hoje, como eu disse antes, com enorme, transparente atualidade. Ele é um dos cofundadores da Academia Brasileira de Letras, o secretário perpétuo, fez o grande discurso de abertura em que ele oferece as bases e os planos para a concepção da academia no presente e no futuro. Uma academia aberta não somente para escritores, mas para aqueles que assinaladamente contribuíam para a cultura brasileira, inclusive o aspecto também político. É também o grande historiador do século XIX, um dos grandes historiadores, porque ele passa 4 ou 5 anos pesquisando uma montanha de documentos primários, originais, do arquivo do seu pai, para produzir uma obra mestra da interpretação do pensamento político e da história política brasileira. Um estadista no Império é o título do livro. E não só escreve como historiador, mas escreve como estilista. É uma obra deliciosa de se ler. Ele foi um homem engajado na prática política. Ele efetivamente se engajou, ele militou, ele foi parlamentar e ele, afinal de contas, liderou a campanha abolicionista no Brasil.
Eu acredito que a principal qualidade dele é a sua tenacidade. Ele assume um projeto e ele leva esse projeto até as últimas consequências. Eu não diria que ele se torna temerário, porque, por exemplo, ele chega no final das contas, ele não prevê o que o fim da abolição poderia causar ao sistema social que ele mesmo defendia. Mas ele acreditava que seria capaz de contornar isso mais adiante, com o federalismo das províncias e adiante. Mas a sua tenacidade, ele coloca na cabeça que ele vai atingir aquilo e ele utiliza todos os métodos, ele se associa às pessoas que ele acredita que podem contribuir para a causa. E depois, quando acontece o final da democracia, da monarquia e entra a república, ele, quando ele aceita defender a república e ser um embaixador, primeiro na legação em Washington, e depois na legação em Londres e depois como embaixador em Washington, mas então ele passa a defender o pan-americanismo. Então ele passa a ser realmente um defensor, um advogado da causa do pan-americanismo, que é o que ele considera como a sua segunda grande busca, que infelizmente ele morre antes de conseguir fazer isso. Mas a tenacidade dele eu acredito que seja a sua grande qualidade. Laílson, como é que você criou o desenho, o personagem do Nabucco no desenho? Quando a gente cria uma versão em quadrinhos é como criar um filme, só que é uma diferença, a gente manda até na cor do céu. Se eu quiser que o céu fique rosa-choque, ele fica. Então, eu interpretei a partir das fotos de Nabucco como teria sido ele. Tem uma foto dele criança, tem uma foto dele mais jovem, tem uma foto... E aí, como é que essa pessoa envelheceu, transformou-se naquela criatura? Então, por exemplo, ele criança é um garotinho todo arrumadinho. Quando ele já é jovem, eu coloco ele um dandy, mas não um dandy daquele todo formal como ele virou depois. Um dandy mais despojado. Ele ainda é um romântico, não é? Ele ainda tem aquela coisa do romântico. Depois, quando ele se torna o circunspecto que mora na Inglaterra, então ele já assume uma postura mais inglesa, já passa a usar um chapéu coco, uma bengala, uma pose mais de cavalheiro inglês. O jornalista, o estadista, o pensador viveu num Brasil democrático? Dentro das circunstâncias do século XIX, sim, havia um regime político com liberdades civis formais para a elite, para os brancos, o parlamento funcionava, havia respeito à Constituição. A nossa Constituição durou quase 65 anos no século XIX, isso é uma coisa extraordinária e significa que realmente funcionou e, sobretudo, o governo imperial dava total liberdade de imprensa. Nabucco era jornalista, podia escrever o que quisesse, poderia publicar o que quisesse. No século XIX, isso é algo espantoso num país da periferia, como o Brasil, no caso. Então, acho que esses aspectos são muito importantes, talvez para nos fazer entender um pouco o Nabucco monarquista. O regime monárquico não quer dizer atraso, não quer dizer ausência de liberdade. Pelo contrário, ele pode ser também um regime democrático, conciliando a tradição, o moderno, digamos assim, e o progresso.